Muito bem. Muito bom dia a todos. Nós vamos iniciar a entrega de moções de aplauso. E esta é a segunda moção de aplauso, e ela é oferecida pela vereadora Estela Almagro aos professores e professoras, bem como aos gestores da rede pública de ensino municipal, pela premiação recebida de selo de ouro no programa Criança Alfabetizada, conferido pelo Ministério da Educação em reconhecimento aos esforços e iniciativas exitosos para a alfabetização de nossas crianças. A homenagem, é preciso que se diga, foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Passo, então, a palavra à autora da homenagem, a vereadora Estela. Obrigada, vereador Segala. Eu quero fazer a leitura aqui da moção, e essa moção só foi proposta aqui depois de vários pronunciamentos nossos, e se eu pudesse colocar uma música aqui para poder ilustrar o desejo, o sentimento nesse reconhecimento, seria aquela do "Apesar de vocês, amanhã há de ser um novo dia". A educação tem como fundamento a disseminação do saber, o propagar do conhecimento e a formação do indivíduo, sendo o agente de transformação na vida da sociedade. Durante séculos, o ensino ficou restrito a uma parcela da sociedade, exclusão que atingia mulheres, pobres, negros e escravizados, grupos sem participação nas decisões comunitárias, barreira que só pôde ser transposta com a perseverança e a luta da sociedade por igualdade. Com as conquistas pelo direito à universalização do ensino, a educação tornou-se referência para o desenvolvimento de uma nação, possibilitando aos cidadãos sua emancipação, experiência que edifica um povo, promovendo a compreensão do seu papel no convívio comunitário. O efeito tardio do nosso país no fomento à pluralidade do ensino ainda repercute nos dias atuais. Déficit que precisa ser superado pelo poder público, principalmente, nas regiões com maior índice de vulnerabilidade em especial, impacto que reflete significativamente no desenvolvimento regional. A educação do nosso município é referência internacional, com um currículo de ensino que se fundamenta na materialização prática daquilo que lecionam os nossos estudos teóricos. Essa é a essência do aprendizado, a inquietude do saber, do compartilhar, do ensinar. Nesse contexto, destaca-se o imprescindível papel do professor e da professora, profissão referenciada em muitos países, mas que ainda padece do reconhecimento e da valorização pelos agentes públicos que detêm a responsabilidade de zelar pela educação. Bauru é um celeiro de vocações para o ensino, dedicação que eleva a cidade aos patamares do reconhecimento nacional, sendo destaque no meio acadêmico pelo compromisso de seus professores e professoras na alfabetização das nossas crianças, comprometimento que oportunizou ao município a premiação do selo de ouro do programa Criança Alfabetizada, conferido pelo Ministério da Educação neste mês de fevereiro de 2025. A honraria é um reconhecimento aos esforços e iniciativas exitosas na educação, na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. Instituído pelo presidente Lula, através do Decreto Federal 12191 de 2024, em sua primeira edição, o programa reconheceu a iniciativa dos municípios, qualificando na categoria Ouro 2.592 municípios, incluindo Bauru,
1.062 na categoria prata e 533 na categoria bronze, conforme parâmetros estabelecidos nas 5 dimensões de avaliação, tais quais ações de integração, institucionalização da política de alfabetização no território, implementação da política de alfabetização, ações de formação docente e distribuição de material didático. Notadamente, um reconhecimento que dignifica o trabalho de nossos professores, assim como os demais profissionais da comunidade escolar, que, em meio às adversidades dos ambientes de formação, fazem a educação acontecer nas nossas comunidades escolares. Investir na educação e na valorização dos nossos profissionais é projetar o futuro das nossas crianças para uma sociedade plural, cujos valores sejam o fundamento para a promoção de todos enquanto seres humanos. Foi diante do exposto que oferecemos esta moção de aplauso aos professores e professoras da Rede Pública Municipal de Ensino pela premiação do selo de ouro do programa Criança Alfabetizada, conferido pelo Ministério da Educação em reconhecimento aos esforços e iniciativas exitosas para a alfabetização das nossas crianças. Sala Benedito Moreira Pinto, em 24 de fevereiro de 2025. Eu vou pedir que os professores que estão aqui venham até aqui na frente, por favor, para a gente fazer simbolicamente, os professores que estão atuando, para a gente poder fazer essa entrega simbólica, os professores todos. Muito bem. Eu quero aqui, antes de passar a palavra, para que eles possam também falar, vereador Segalo, fazer aqui com todo o cuidado republicano que se requer, porque nós estamos numa casa de leis, esse é o poder legislativo, e num momento em que a gente tem discutido muito o papel deste poder, não irei eu cometer aqui nenhuma gafe estratégica, porque não é essa a intenção da moção. Mas eu não posso deixar, e quando eu digo que se pudesse escolher essa música, e se eu soubesse cantar também, né? Eu do microfone só sei mesmo discursar e debater. Cantar, eu sou péssima. Mas seria essa. E seria essa por uma razão muito especial. E é aqui que vai, eu até convidei a diretoria do Sindicato dos Servidores para estar aqui também, e fizemos questão de tentar compartilhar o máximo possível para que os coletivos, como o Coletivo Educação em Luta e outros, também pudessem estar. E eu quero aqui reproduzir as palavras que eu mesma disse aqui nessa tribuna, quando mencionei esse reconhecimento. O quão valoroso é o profissional da educação, o educador. E não só ele, todos da base. Não é? A escola, a comunidade escolar é formada por um time muito grande, por um time de resiliência plena, sobretudo nesse último período que nós temos vivenciado aqui. E aqui, com todo respeito à presença do secretário, eu quero dizer que a gente exalta o papel dos educadores e dos coletivos que lutam pela qualidade da nossa educação, porque nunca antes na história nós vivenciamos um momento tão difícil para a consolidação desse trabalho que vocês fazem na sala de aula e com a comunidade. Poderia citar aqui 30. Né? Vamos ficar só nos assaltos, vamos ficar só no desespero que é o professor chegar no horário para dar a sua aula e ter que ficar lá com luz apagada, até sabe Deus que hora, porque nem é dispensada, a criança não tem para onde ir, a mãe reclama do professor e da diretora, e vira aquele ciclo vicioso em que quem perde não é só a criança, não é só a família daquele aluno. Eu sei da agonia dos professores quando se debruçam com uma situação como essa, principalmente em situações de algumas escolas que, no mesmo período de 1 mês, 2, 3, vivenciou essa experiência 3, 4 vezes. Nós acompanhamos de perto a luta pelo reconhecimento do piso da categoria, quando uma lei federal dizia isso de forma muito clara, de forma muito evidente.
inclusive levando a uma mobilização grandiosa que ficará marcado para sempre na história e na trajetória da educação do município, com greve, com ocupação das ruas, para a defesa de direitos que a gente só esperava que fossem reconhecidos e nada além disso. A despeito disso, Bauru é referência. E se Bauru, a despeito de tudo isso, e eu vou ficar só nesses poucos exemplos que eu citei, porque é para ser um momento de festa, porque o mérito de vocês e da qualidade de vocês, do desempenho de vocês e da dedicação de vocês, enquanto educadores, supera realmente essas dificuldades. Com toda a luta, supera essas dificuldades. Mas fica aqui, Chico também, que é um grande batalhador, advogado do sindicato, sabe e acompanha essa luta de perto em tantas batalhas que vocês travaram. Mas colocar isso de forma pública aqui na Casa de Leis, no Poder Legislativo, com tantos debates sobre a educação, os quadros, o quantitativo, a questão do dimensionamento da nossa rede, o redimensionamento dela, que nós temos debatido tanto e cobrado tanto que isso possa acontecer. Imagine fluir tudo junto com o mesmo ritmo, com a mesma qualidade que é desse conhecimento, dessa dedicação, dessa força, dessa garra que vocês, educadores e educadoras da nossa rede municipal, têm feito, têm se dedicado. E nós não podemos fazer nada além de dizer obrigado, porque é uma superação. Então, fazer esse reconhecimento é reconhecer que vocês superam todas as dificuldades, não é? E quero aqui fazer uma homenagem especial também para todos aqueles, não sei se tem alguém aqui ou não, do Alzira, não é? Porque a Alzira vira um símbolo da ineficiência em se buscar o que tem de estrutura física e de burocracia é complementar a essa qualidade fantástica que os nossos educadores têm e dá e faz. Como é que o professor garante essa qualidade quando ele tem que ir para a sala de aula e conviver com o escombro do outro lado do corredor? Essas discussões, elas não são menores e elas não têm caráter ideológico. A única ideologia aqui é a defesa da educação. São impossibilidades reais de se garantir que a nossa educação continue sendo essa coisa maravilhosa que o Brasil e o mundo reconhecem. Então, a Câmara também, hoje, nesse gesto, reconhece. E eu vou aqui, mais uma vez, pedindo deferência aqui do presidente, se for uma gafe, que me perdoem, mas a minha sinceridade continua latente, é parte do meu caráter, da minha discussão política e pública, e as minhas posições são sempre muito claras, muito transparentes. Num debate com o líder da prefeita aqui na casa, o vereador Sandro, na 96 FM, no curso do debate, que não tinha absolutamente nada a ver com a educação, mas o vereador Sandro usou um argumento de que eu acho tanto que o governo está no caminho certo, que eu estava premiando a educação com 2 moções. E aí eu preciso fazer esse resgate, porque foi o que eu disse a ele, precisa ler a moção e precisa entender a moção. E eu quero dizer mais uma vez, o Prêmio Nacional cita, e nós reproduzimos isso na moção, educadores e gestores. E por quê? Porque o governo, seja ele estadual ou federal, ao criar uma premiação nacional ou estadual, ele tem que estabelecer critérios. Não tem como o governo, nenhum deles, entender o contexto de superação que eu estou narrando aqui, para entender que, na verdade, é essa base, é de baixo para cima, é essa força e esse compromisso com o educar como um mistério mesmo, como uma vocação, como uma dedicação, como uma missão de vida que nos leva a essa premiação. Então, mais uma vez, a minha gratidão, a gratidão do Poder Legislativo por vocês fazerem e defenderem com tanta garra a educação municipal, que continua e continuará sendo ainda por muito tempo, e vamos continuar lutando muito por isso, referência no Brasil e fora dele. Tá certo? Então, gente, palmas para os nossos educadores e para as nossas educadoras, porque eles merecem. E agora a gente franqueia a palavra aqui para os professores que quiserem falar. Bom dia. Eu quero agradecer
como professora que sou há quase 18 anos. E eu me emociono porque isso daqui, esse reconhecimento, não é um reconhecimento só para o professor, é um reconhecimento a todos os profissionais da educação que estão na escola, porque é lá na escola que a gente vê esse trabalho sendo feito, muitas vezes sem apoio nenhum da secretaria. E aí o senhor também me desculpe, que eu acho que aqui também é um momento de crítica, porque ser professor no Brasil é principalmente mudar vidas. E ser professor aqui em Bauru é ser resistente. E que bom que somos todos muito resistentes, que bom que não temos medo de ir para a rua quando a gente precisa ir, porque a gente vive hoje num governo que não valoriza o profissional da educação. Foi uma luta para a gente conseguir um mínimo, porque quando a gente fala em piso, a gente está falando do mínimo que um profissional deve receber para exercer o seu trabalho. E vocês viram, a comunidade bauruense viu o quanto foi custoso para recebermos esse mínimo e o quanto que tivemos a abrir mão de direitos para ter esse mínimo garantido. Então, eu quero agradecer, quero parabenizar a todos os profissionais que estão na escola e falar que bom que somos resistentes e vamos continuar resistindo a todos esses governos que, de qualquer maneira, queiram derrubar a gente. A gente sempre vai se levantar e nós não vamos cair nunca mais. Bem, muito bom. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não? Eu gostaria de agradecer por esse momento de reconhecimento, Vai chegar a sua vez. por esse momento de reconhecimento do trabalho da nossa equipe e que nós sejamos uma equipe, porque um trabalho não é feito sozinho. Eu estou como representante da primeira parte desse caminho, que é a educação infantil, um alicerce importante e que também caminho no ensino fundamental e que nós precisamos formar pessoas capazes de fazer a nossa cidade, a nossa comunidade e o nosso país de uma forma diferente. E eu acredito que o caminho da educação, o caminho do desenvolvimento, só vem através da escola. Não existe outro caminho. Então, que nós prosseguimos com essa caminhada de formação científica, formação para a vida, formação acadêmica, formação pessoal, trabalhando juntos, em comunidade. Muito obrigada. Tudo bem. Bom dia a todos. Eu sou professora alfabetizadora na MF Tereza Tárzia. Reitero todas as palavras da vereadora Estela e não vou ser redundante nesse momento. Parabenizo todos os meus colegas, né, das diferentes comunidades escolares da cidade pelo prêmio. Gostaria de deixar aqui um pedido para os vereadores, né? Infelizmente, nós só temos 2 vereadores presentes, mas tenho certeza que vocês levarão uma demanda. Essa premiação, ela também faz referência a um valor em dinheiro, né, que essas escolas que alcançaram a meta, a premiação, para fazer uso de acordo com os seus projetos pedagógicos vigentes ou aqueles que precisarão e que têm planejamento para ser desenvolvido nos próximos meses ou anos. Infelizmente, a legislação municipal ela está um pouco desatualizada, precisa haver uma movimentação dessa Casa de Leis, do Legislativo, baseada nos princípios de gestão democrática da LDB, e pensando na questão da necessidade, que também é um princípio que está lá na LDB, que é a questão da autonomia de toda a comunidade escolar, gestor escolar, no uso e aplicação desse prêmio. Nós temos até o dia 31
né, para fazermos a definição dos projetos, mas se nós não tivermos aqui no Legislativo a mudança de legislação que permita que esse prêmio em dinheiro caia diretamente para a escola, para que a escola possa decidir qual é a melhor forma de aplicação dessas verbas, pensando no seu trabalho pedagógico, pensando nos seus projetos, pensando nos seus índices de aprendizagem, né, ter o dinheiro diretamente na escola, para que a comunidade escolar possa decidir sobre o seu uso, é algo muito importante, a respeitar o princípio de gestão democrática e autonomia das escolas. Talvez isso não seja possível, né, fazer até a data proposta, mas fica aqui uma demanda para a Câmara para pensar, para se debruçar na construção desse decreto, que seria uma conquista muito grande para as escolas municipais. Cada escola tem as suas particularidades, cada escola tem os seus desafios pedagógicos muito específicos e garantir a autonomia do uso da aplicação desse prêmio e da gestão democrática que cada escola luta diariamente para construir, é muito importante. Então, eu gostaria de deixar esse pedido, né, sobre a dedicação à escrita desse decreto, conferindo autonomia para as escolas no uso do dinheiro. Porque, muitas vezes, o que a gente tem acompanhado nos últimos anos é que as verbas de educação, principalmente aquelas destinadas aos materiais que são utilizados na escola, muitas vezes... Eu acho que muitas vezes eu estou sendo elegante, mas manterei esse termo. Muitas vezes é feito sem nenhuma discussão com os professores, com os coordenadores pedagógicos, com os diretores das escolas. Muitas vezes a gente tem materiais em excesso na escola que não são utilizados e materiais que a gente precisa para que os alunos possam avançar na aprendizagem, às vezes nos falta. E tudo isso pode ser corrigido, né, com o decreto visando essas questões que foram colocadas. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos e todas. Eu sou do NER, sou cuidador, me sinto homenageado também, né? E um pedido que eu trabalho com crianças especiais, então o meu pedido seria no sentido de a minha escola tem muita dificuldade na parte de piso. Nós temos cadeirantes, as crianças especiais normalmente correm muito, então gostaria que o secretário desse uma visitinha para a gente, para ver o que dá para ser feito na parte de piso. Acredito que não seja só a nossa, mas escolas devem ter o mesmo problema. E agradecido por todos e principalmente pelos que nos homenageiam. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a vereadora Estela Almagro, em nome de quem saúdo os demais vereadores e autoridades presentes nessa sessão. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que, em nome da Secretaria Municipal da Educação, agradeço à vereadora Estela Almagro pela honrosa indicação da moção de aplauso número 2425, dedicada aos professores, professoras e gestores da Rede Municipal de Ensino, em virtude da conquista do selo de ouro do programa Criança Alfabetizada, conferido pelo MEC. Essa premiação reconhece os esforços, o comprometimento e as práticas exitosas voltadas à alfabetização das nossas crianças, um dos pilares fundamentais da educação de qualidade. Estendo também, vereadora, meu agradecimento pela moção de aplauso número 6525, concedida às escolas da rede municipal pelo prêmio, é o próximo premiação, pelo Prêmio de Excelência Educacional, reconhecimento conferido pelo Governo do Estado em razão do cumprimento das metas estabelecidas na avaliação do SARESP no ano de 24.
Vereadora Estela, antes de qualquer outra consideração, como secretário municipal da Educação, costumo afirmar que o principal papel de um gestor é reconhecer e valorizar as qualidades, tanto individuais quanto coletivas da equipe. Dessa maneira, faço questão de enaltecer o trabalho incansável e dedicado de todos que contribuíram para essas importantes conquistas. Meu agradecimento especial vai, em primeiro lugar, às professoras e professores, protagonistas no processo educacional, mas também se estende aos diretores e diretoras e às equipes de apoio escolar das escolas agraciadas. Ainda, certamente, não podemos nos esquecer dos técnicos da Secretaria de Educação, responsáveis pela prospecção, análise e adesão aos projetos, organização das formações e acompanhamento de sua aplicação. A excelência na educação pública não é obra de uma única pessoa ou um único grupo, mas sim a consequência da união de esforços, da dedicação incansável e do compromisso coletivo, de todos. Ela nasce no coração de cada educador, mas cresce e se solidifica com o empenho e envolvimento da comunidade, ou como diz o conhecido provérbio africano, se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá em grupo. Que essas duas homenagens, vereadora, sirvam não apenas como reconhecimento, mas também como motivação para que sigamos avançando, com responsabilidade, compromisso e esperança em uma educação melhor. Muito obrigado. Mais alguém quer falar? Falar no próximo, Chico? Nós vamos ter uma na sequência. Só reafirmando aqui, Duda, compromisso com essa questão da modificação, eu fui procurada por alguns diretores, porque, na verdade, a premiação, o valor, não se refere a esta premiação, mas à premiação do Saresp. E eu creio, vereador Segala, que com a nova dinâmica imposta pela presidência da Casa, na tramitação de projetos, nós não teremos nenhuma dificuldade em aprovar em uma semana, já que aqui o interesse é a educação. Se para criar 3 secretarias, em 2 semanas aprovou, eu vou convencê-los de que a lógica e a responsabilidade aponta para que a gente faça essa modificação legislativa em menos de uma semana. Tá certo? Fica aqui o nosso compromisso, né, vereador Segala? Claro. Para garantir que pesos e medidas não criam constrangimento para essa casa ante a necessidade imperante da utilização adequada destes valores. Tá certo? Muito obrigada de coração a todos vocês. Permaneçam aqui, porque agora nós vamos para a segunda, que vai homenagear os nossos diretores e diretoras. Obrigada, vereador Segala. Muito bem, nada mais havendo a tratar. Eu quero apenas registrar e agradecer a presença dos representantes do Sindicato Municipal dos Servidores, do advogado do sindicato, dos assessores de vereadores que estão aqui presentes, do secretário municipal. Dizer que eu presidi com muito prazer essa cerimônia, vereador, porque eu nunca escondi, pelo contrário, sempre fiz muita propaganda. Eu venho de uma família de professores. Minha avó era professora, minha mãe professora, a minha esposa foi professora e dona de escola daquela época que se chamava escola maternal, e eu dei aula durante 53 anos, consecutivamente, em faculdade. O meu filho também é professor, então eu estou absolutamente em casa quando eu homenageio a todos vocês. Recebam os meus cumprimentos pelo trabalho que fazem, porque não é um trabalho fácil e não tem muito apoio, infelizmente. Mas nós não vamos desistir nunca, né? Como disse a professora, nós somos resistentes, né? E vamos lutar o tempo todo para ter melhores condições para o nosso ensino aqui. Parabéns a todos. Muito obrigado. Encerro às 10h09 essa sessão.